Olá, empreendedores! Estamos aqui mais uma vez com o programa Empreendendo Já, programa de difusão da cultura empreendedora que busca unir, organizar e contribuir com os ecossistemas empreendedores. Você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia? Acesse o nosso site empreendendo.com.br e acompanhe-nos nas redes sociais. LinkedIn, Projeto Empreendendo, no Facebook e Instagram, no Projeto Empreendendo Já e no YouTube, Empreendendo Já. Hoje, eu sou Odair Soares, trataremos hoje sobre ecossistema empreendedor, Projeto de Lei 108/2018 e uma entrevista com o vereador municipal de Ribeirão Preto, Maurício Gasparini. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente. O nosso pensamento da semana está hoje vinculado essencialmente ao ecossistema empreendedor. E isso daí nós trabalharemos detalhadamente. Mas, antes disso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. MBA, USP Exalc, MAG Seguros e Nova Ismar. Ecossistema empreendedor, nós temos falado insistentemente, inclusive na chamada do nosso programa, nós tratamos desse termo, mas é necessário que nós estejamos explicando e enfocando esse tema, esse termo, de uma forma mais explicada, mais clara. Bem, eu no meu livro, que está sendo projetado aí na tela, Ecossistema Empreendedor e a Nova Gestão das MPS, como o ambiente pode influenciar na gestão das micro e pequenas empresas, busco tratar mais aprofundadamente sobre esse tema. Alguns livros já foram publicados falando sobre ecossistema empreendedor. É um tema novo, é um tema recente, mas ele é imprescindível para o desenvolvimento empreendedor sustentável. Uma outra figura que eu gostaria de mostrar a vocês é o esquema de estruturação do ecossistema empreendedor. Vocês podem observar que nós temos três grandes elementos, né? O governo, as empresas, as universidades. E ao centro nós temos as pessoas e as ideias, né? Considerando, eu acho que é importante a gente observar que na parte de baixo nós temos o trânsito de recursos, recursos que não necessariamente são somente recursos financeiros, mas são os recursos humanos, recursos tecnológicos, o conhecimento, né? E na parte superior, nessa integração, nós temos os impostos pagos pelas empresas e pelas famílias e o financiamento público. Daí que, quando nós falamos em ecossistema empreendedor, nós temos que considerar que não é só o empreendedor que atua isoladamente. Claro, o empreendedor é um elemento essencial, ele é uma pessoa que tem um grande destaque. Mas, ora, esse empreendedor, se tiver uma contribuição, uma união, uma articulação,
ele terá muito mais facilidade na sua atuação. Mas e por que nós damos tanta importância ao ecossistema? Falamos isso não só por conta do empreendedor. Falamos isso porque entendemos que com essa pandemia, mas independente da pandemia, o crescimento, o desenvolvimento depende essencialmente da iniciativa empreendedora. E se nós tivermos as empresas entendendo o que significa esse empreendedorismo, poder desenvolver internamente o empreendedorismo corporativo, empresas que possam dar suporte, fornecedores, clientes, entendendo o que é empreendedorismo, o governo elaborando e apoiando com suas políticas públicas, o empreendedorismo flui de uma forma mais solta, mais livre e muito mais dinâmica. No nosso termo de início e de fechamento, né, o nosso bordão, vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente, nós falamos exatamente o fazer um Brasil diferente vem exatamente dessa ideia. Quando nós empreendemos, nós não empreendemos só para nós. Nós empreendemos para o ambiente. E por empreendermos para o ambiente, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento econômico local. E se muitos empreenderem, como a história da formiguinha, né? Se muitos trabalharem, todos nós contribuiremos para o desenvolvimento da economia. Ok? Bem, na próxima ilustração, os domínios do ecossistema empreendedor, nós podemos observar que existem 6 ambientes, e aqui a gente detalha um pouco mais. Isso daqui foi baseado num trabalho do Daniel Isenberg, editado em 2011, né, onde ele mostra, acho que com muita propriedade, a articulação desse ecossistema empreendedor. Mais do que na imagem anterior, essa imagem nos mostra exatamente o quanto que políticas públicas, capital financeiro, a cultura, instituições de suporte, recursos humanos e mercados, devidamente articulados, podem contribuir, e contribuem com certeza, num ecossistema que contribua para o desenvolvimento empreendedor. Bem, nós, no nosso trabalho, gostaríamos de deixar aqui muito claro que um programa de TV como o nosso, ele está ligado a serviços e está ligado à cultura. Quando nós falamos programa de difusão da cultura empreendedora, está dentro exatamente dessa ideia de que o ecossistema empreendedor, ele não caminha, ele não avança sem uma cultura empreendedora difundida de maneira adequada. E o que é essa maneira adequada? Não é a cultura isoladamente, não são as políticas públicas isoladamente, não é a universidade isoladamente que implementa o ecossistema empreendedor. Então, inclusive a ideia de ecossistema, ela vem da biologia, né? Que parte do pressuposto que existem um conjunto de sistemas, que o próprio corpo humano é um sistema, e que nós não adiantaríamos ter o nosso coração batendo se o restante dos órgãos, dos demais subsistemas, não funcionassem. Ora,
a nossa articulação enquanto sistema corpóreo, enquanto sistema humano, é um belo exemplo disso. Se o coração parar de bater, nós não vivemos. Se o pulmão deixar de receber ar, nós também não vivemos. Portanto, o ecossistema empreendedor, ele tem uma vida baseada nesses 6 sustentações, 6 apoios, né? Que são as políticas públicas, inclusive que nós vamos tratar hoje quando falarmos do PL 108/2018 e na entrevista do vereador Maurício Gasparini. O capital financeiro. Ora, o capital financeiro, quando nós falamos em capital financeiro, não é que nós queramos que o capital financeiro venha de graça, mas ele tem que ser direcionado, ele tem que ter uma visão mais ampla e aceitando mais, inclusive, o risco, porque empreender envolve risco. Ora, empreendendo envolvendo risco, tenho exatamente a possibilidade de perder recursos. Né? Nós vimos na entrevista do programa passado que um dos empreendedores, ele afirma, né, até com uma forma pedagógica, de mostrar que é isso. A vida empreendedora não é só um mar de rosas, ao contrário, tem muitos altos e baixos. E num desses baixos a gente pode perder dinheiro, perder tempo, enfim, tudo isso tem que ser considerado. Falando de um outro elemento importante, são as instituições de suporte. O que seriam essas instituições de suporte, de infraestrutura para o ecossistema empreendedor? Nós temos as academias, as escolas. Qual a importância das escolas? É a pesquisa, o conhecimento. Nós, a cada passagem que temos da nossa a vida empreendedora, não podemos desconsiderar em hipótese alguma a necessidade urgente, premente do conhecimento. Não é à toa que nós dizemos que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Mas por que ele não é um dos mais inovadores? Ele não é um dos mais inovadores porque nós temos pouco conhecimento acumulado. Mas se observarmos, em várias áreas onde nós temos conhecimento acumulado, nós observamos que o Brasil se desponta, ou desponta no mundo todo, como um destaque. Exemplos não faltam. O etanol. Quem foi que desenvolveu o etanol? Foi o Brasil, para superar a crise do petróleo nos anos 70. E, no entanto, hoje o etanol ele é um sucesso em todo o mundo. Em função do etanol, nós, brasileiros, desenvolvemos e lançamos ao mundo o carro flex. O carro flex, ninguém teve essa necessidade ou essa visão antes. Fomos nós, brasileiros, que conseguimos levar ao mundo essas novidades. Bem, para concluir essa nossa ideia, os mercados e os recursos humanos precisam também estar preparados para isso. As universidades, as áreas onde nós transitamos precisam ter uma visão do empreendedorismo e conhecer mais detalhadamente o empreendedorismo. Amigos e amigas, vamos estudar mais, vamos ler mais e entender mais claramente e intervir mais decisivamente nesse trabalho empreendedor, nesta
viagem empreendedora. Nós teremos, na sequência, a entrevista do vereador de Ribeirão Preto, Maurício Gasparini. Eu queria chamar a atenção de vocês porque alguns amigos me perguntam, poxa vida, mas é muito pouco tempo de entrevista no programa. Nós temos a entrevista completa, não só do vereador, mas dos jovens empreendedores da Inovativa, do maestro Gabriel Loher, que estão lá no nosso canal no YouTube. Basta acessar Empreendendo Já e você poderá acompanhar essas entrevistas e outras que estaremos postando futuramente. Vamos à entrevista do nosso vereador Maurício Gasparini, tratando exatamente do projeto de lei 108/2018. Começamos aqui a nossa entrevista. De imediato já agradeço o nosso vereador aqui de Ribeirão Preto, que já está no seu segundo mandato, Maurício Gasparini, que muito nos abrilhanta aqui com suas palavras. Ele é autor do PL 108/2018. Por favor, vereador, já falando aí, lhe apresentando e já pedindo a sua opinião e a sua posição em relação ao PL 108. Bom, professor Odair Silva Soares, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar participando aqui do seu canal. Afinal de contas, um canal que visa defender a bandeira do empreendedorismo nacional e dando a oportunidade para que a gente faça um debate regional. Afinal de contas, quando nós falamos de Ribeirão Preto, estamos falando de uma região metropolitana composta aí por 34 cidades, com mais de 2,5 milhões de habitantes. E foi pensando nisso, professor, uma forma de impactar o futuro das próximas gerações dessa região metropolitana, que eu entrei com esse projeto de lei de número 108, projeto de lei complementar número de 108, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no ano passado, que dispõe sobre sistemas, mecanismos, incentivos à atividade tecnológica inovativa, visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental da nossa cidade, promovendo a melhoria dos serviços públicos prestados à população de Ribeirão Preto. Nós temos que entender, como gestores públicos, professor, e eu sei que o senhor tem esse entendimento, de que a tecnologia ela é a melhor ferramenta que nós temos nas mãos hoje para o aperfeiçoamento da democracia, em todos os seus sentidos. Eu tive a oportunidade de debater com vários professores da USP, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ligadas a incubadoras de empresas, aceleradoras de startups. Nós temos aqui em Ribeirão o Parque Supera, que o senhor também conhece, temos a ITEC, temos a FATEC, do qual o senhor faz parte do corpo docente, aqui de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, né? Ou seja, instituições que visam o fomento dessa inovação, da tecnologia, do empreendedorismo na nossa região. Mas o que eu sentia? É que cada instituição tinha o seu projeto sozinho, né? Nós precisávamos fazer com que essas instituições conversassem entre si, aquilo que a gente chama de sinergia. E foi daí que veio o meu propósito em elaborar esse projeto de lei, um projeto de lei que está sendo construído a várias mãos. Esse primeiro protocolo é um resumo de tudo aquilo que a gente já encontrou em algumas cidades brasileiras, como Barretos, Maringá, Florianópolis. Fomos buscar alguma coisa na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Fomos procurar alguma coisa aqui na ITEC de Ribeirão Preto. Fomos procurar aqui na Ribeirão Valley, em várias instituições que já existem e que tratam desse assunto. E aí fizemos uma compilação e chegamos nesse texto aqui.
É um texto que deu pontapé inicial, né, para uma longa caminhada que temos ainda pela frente. Fico feliz do senhor ter entrado em contato com a gente, porque através dessa participação é que a gente consegue aperfeiçoar a legislação. É um projeto que visa estabelecer o Conselho Municipal da Inovação, da Tecnologia e do Empreendedorismo em nossa cidade, mas mais do que isso, professor, cria o Sistema Municipal de Inovação, cria o Fundo Municipal de Inovação, o Programa de Incentivo, isso é fiscal, tá? Para as empresas que queiram inovar na nossa cidade, a rede de promoção da inovação. Nós precisamos democratizar, fazer com que esse projeto chegue à população mais carente. A gente sabe da falta de acessibilidade da população para isso. O plano de sustentabilidade e de inovação da nossa cidade. E temos mais assuntos que estão chegando, como, por exemplo, a gente sabe que o Brasil está discutindo o Plano Nacional da Inteligência Artificial já. É uma coisa que a gente precisa pôr nesse projeto com a participação popular, professor. Então, vereador, eu participei recentemente, né, então, de uma audiência pública. A ideia da audiência pública me parece que é democratizar a discussão e tornar o projeto mais representativo e ter um comprometimento de organizações de representação popular assumindo o projeto e, particularmente, o pós-aprovação dele na Câmara dos Vereadores e o aceite, vamos dizer assim, do nosso prefeito. Como é que funciona isso? Exatamente. Acho que o senhor foi perfeito, o senhor foi didático aí na explanação. Eu assino embaixo de tudo que o senhor falou aí. O nosso trâmite é exatamente esse. Esse é um sonho, né, de todo legislador. Não adianta eu, como vereador, colocar no papel somente uma ideia minha. Aí eu não estou legislando em favor do povo. Eu estou simplesmente ditando regras, né? E isso não funciona. São as famosas leis que só ficam no papel. Para uma lei sair do papel e realmente impactar vidas, professor, é preciso que a população representada através de entidades, né, de entidades civis organizadas, entidades de classe, entidades econômicas, ela efetivamente participe da elaboração desse projeto. E é por isso que eu estou fazendo essas audiências públicas na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Quero fazer o convite a todos vocês que queiram participar, né? Público, qualquer pessoa pode opinar, participar, dar sugestões, fazer críticas. A casa é do povo. E é para isso que a gente foi eleito, para representar o povo. E esse projeto, não adianta a gente ficar conversando somente na seara das grandes universidades, dos grandes entendedores da tecnologia e da inovação. Não. A gente precisa trazer para perto da população, fazer com que ela entenda a importância de nós termos uma política pública municipal voltada para a inovação e para a tecnologia. Isso vai impactar a vida das próximas gerações, dos seus filhos, dos seus netos, porque nós vamos cobrar da área educacional ferramentas, né, educacionais para dar capacitação aos nossos jovens, para que ele possa enfrentar um novo mercado que espera ele, que cobra ele ser um entendedor desse empreendedorismo, dessa inovação. É impossível, professor, a gente conceber um sistema educacional hoje no nosso país que não contempla o empreendedorismo, que não contempla a inovação, a tecnologia. Então, através desse projeto, a gente cria esse espírito na cidade, sabe? Independente de quem for vereador, de quem for prefeito, nós vamos instituir uma política pública municipal, onde os próximos gestores públicos vão ter que seguir a cartilha da inovação e da tecnologia e do empreendedorismo em Ribeirão Preto. Esse é o nosso grande sonho, é para isso que a gente está se unindo, professor. É isso, ótimo, eu agradeço aí a sua participação.
Lembrando que nós temos no nosso YouTube, no nosso canal, além dos programas gravados em Empreendendo Já, nós temos também uma entrevista mais longa, onde tratamos com mais detalhes sobre o PL 108/2018. Agradeço mais uma vez ao vereador, tá certo? Obrigado. E ficamos aí para divulgar futuras e próximas audiências públicas. Muito obrigado. Um abraço, professor. Relembrando, o nosso programa conta com o patrocínio de MBA USP Exalc, Nova Ismar e Mag Seguros. Enfim, amigos, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado por sua participação, sua audiência. E não se esqueça, o programa Empreendendo Já, ele é repetido às quintas-feiras, às 22 horas e aos sábados, às 18 horas, aqui na Tati. No YouTube, você tem acesso a partir das 20 horas da terça-feira, direto. Então, é só acessar no YouTube Empreendendo Já. Curta, compartilhe, contribua para a evolução do ecossistema empreendedor. Sugestões de pauta. Você pode mandar sugestões de pauta, ideias, que nós com certeza daremos toda a atenção, como já demos em programas passados, para ideias que foram encaminhadas para nós. Você deve postar no e-mail pautaprog@empreendendo.com.br, conforme está na tela abaixo. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a audiência e fique com a gente nas nossas mídias sociais, no nosso site, pesquisando, contribuindo, enviando para nós informações, para que nós possamos fortalecer cada vez mais os nossos ecossistemas empreendedores. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.